Foi aprovado o PL Antifacção, que na verdade o nome mudou para Marco Legal do Combate ao Crime Organizado. Foi uma vitória para o Derrite, foi uma vitória para o Tarcísio, mas eu não sei se foi uma vitória tão grande assim não. Por quê? Porque eles abriram mão de um ponto que era importante, que era a equiparação das quadrilhas, né, do crime organizado aqui no Brasil com organizações terroristas. A versão inicial desse projeto previa que, na verdade, seria alterada o projeto, a lei que fala sobre organizações terroristas, para incluir mais um tipo penal, que seria essas organizações. Não era propriamente dizer que era uma organização terrorista, mas estaria na mesma lei que as organizações terroristas, e não sei o que lá. Era uma forma de equiparar as duas coisas. Dessa vez, eles abriram mão disso e criaram uma nova lei chamada Marco Legal do Combate ao Crime Organizado e coisa e tal. É uma lei que endurece penas, é uma lei que facilita algumas coisas, é positivo no final das contas, principalmente pelo ganho político. O Derrite conseguiu de fato tomar a dianteira em relação ao Lula nesse projeto. Lembra que esse projeto surgiu no Executivo, surgiu como uma demanda do Lula, mas o Derrite tomou conta. O Derrite, vocês sabem, é ligado ao Tarcísio, então, ou seja, foi uma coisa positiva. Vamos entender o que foi aprovado na Câmara e quais são os próximos passos nisso daqui. Pois bem, o chamado PL Antifacção, projeto de lei Antifacção, tinha por objetivo, era a resposta do Lula para a Operação Contenção aqui no Rio de Janeiro, né? O Cláudio Castro fez uma grande operação que visou os criminosos ali no Morro do Alemão. Depois daquela operação, que foi um sucesso enorme, o Lula se sentiu compelido a fazer alguma coisa, né? E aí criou esse PL Antifacções, que na verdade era ruim. Por quê? Porque liberava a visita de presos, visita íntima para presos criminosos. Olha que coisa! Era um PL antifacção que ajudava as facções. Felizmente a Câmara se controlou nisso daí, colocou esse PL nas mãos do Derrite, que fez uma mudança radical, né? Só para fazer um parênteses aqui, hoje teve mais operação do Cláudio Castro aqui no Rio de Janeiro, tá? Não teve muita repercussão na mídia aqui no Brasil, mas teve operação aqui, ó. Dá uma olhada nessas imagens, as primeiras horas dessa terça-feira já tiramos 217 milhões do crime. A Operação Contenção, que é a continuidade da operação que aconteceu lá no Morro do Alemão, voltou às ruas focada nas barricadas. São 16 presos e 8 ferro-velhos fechados, estruturas que alimentavam o Comando Vermelho. E aqui, ó, entre os alvos está o criminoso conhecido como mentor de barricadas, peça-chave na reposição e financiamento dessas estruturas, né? Então mostrando que a ação continua firme e forte aqui no Rio de Janeiro, visando também a parte financeira das quadrilhas, né? E também, nesse parênteses, o Derrite está junto com o Cláudio Castro, está todo mundo junto nesse PL antifacção aí, que foi muito melhorado com o Derrite, né? O Derrite, inclusive, recusou uma reunião com a Gleisi e com o Lewandowski sobre esse PL, né? O Lula queria manter o espírito do PL original para ele poder dizer que é o PL dele. Porque a verdade é que ele queria dar uma resposta para essa operação no Rio de Janeiro e acabou ficando sem resposta nenhuma, né? O Tarcísio que tomou controle disso daí e realmente fez um PL decente nesse caso, né? O pessoal do PT tentou a todo custo evitar que fosse votado hoje o PL antifacção, fizeram de tudo para impedir a votação, mas o Mota garantiu que ia ser votado e de fato foi votado, né? Teve um monte de crítica, o pessoal do governo chorou, mas chorou, que era um choro dolorido, aquela coisa de quem está machucado por dentro, mas choraram, mas choraram. Ai, que vai acabar com a Polícia Federal. Não acaba nada, a gente já explicou isso, esse ponto não mudou nada. A Polícia Federal continua responsável por todos os crimes que ela é responsável hoje. O que mudou foi apenas que as polícias estaduais podem repassar essa investigação para a Polícia Federal se quiserem, né? Não é que a Polícia Federal perca alguma coisa, ela pode ganhar mais escopo, né? Então, uma besteira isso daqui, não mudou nada, não tirou nenhum poder da Polícia Federal. É lógico, eu sei, a esquerda está chorando pra caramba essa história aí, dizendo que não sei o que lá. Mas por quê? Qual que é a preocupação da esquerda? Qual que é a preocupação do Lula? É justamente que o Lula queria fazer desse PL o marco dele contra as facções. E o pessoal não deixou. Tomaram posse desse PL, o Derrite botou o nome dele no PL, mudou a coisa toda e o pessoal ficou chateadinho, né? Bom, essa é a parte positiva. A parte positiva é o Derrite ganhou, o Tarcísio ganhou, o Cláudio Castro ganhou, a oposição ganhou, o governo perdeu.
Mas a verdade é que a derrota podia ser maior, né? Vocês lembram que a gente falou sobre esse projeto há algum tempo atrás e ele previa que seriam feitas alterações na lei do terrorismo. Então, esse crime que ele criou aqui, olha só, essa aqui é a versão final do projeto, tá? Que foi aprovado, né? Então aqui, ó, essa lei institui o marco legal do combate ao crime organizado. E aí diz aqui, ó, domínio social estruturado, constitui crime independente das razões ou motivações. Isso daqui, esse artigo 2 aqui, era para ser incluso como artigo 2A ou 3A, agora eu não lembro, lá na lei do terrorismo, né? A lei do terrorismo já tem um artigo de crimes de terrorismo, não sei o que lá, não sei o que lá, e haveria um outro crime na mesma lei do terrorismo, que seria esse crime de domínio social estruturado. A ideia era justamente fazer essa equiparação entre essas entidades como Comando Vermelho, PCC, não sei o que lá, com o crime com o terrorismo, né? Mas aí o pessoal chorou, que não, porque isso vai acabar com a democracia, vai permitir, vai entregar as coisas para os americanos. Desde quando, meu amigo? Duas coisas. Primeiro, se os americanos quiserem decretar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas, eles não precisam de nada, não precisam de lei brasileira para isso não, pô. Eles decretam lá e pronto. Ao contrário, a gente admitir que eles são terroristas já seria um ganho nesse aspecto. Tipo assim, olha, estamos combatendo o terrorismo, sabemos que eles são terroristas, estamos combatendo eles aqui dentro do possível. E se os Estados Unidos quiser ajudar, seria ótimo ainda, ajudaria ainda, né? Então assim, não tem nada de perda de soberania e coisa e tal. O que tem é o Lula querendo proteger os meninos dele, as vítimas dos usuários. Lembra os traficantes que são vítimas de usuário? O Lula está querendo proteger esse pessoal, porque né, os Estados Unidos contra ele seria muito mais pesado do que só a polícia militar brasileira, né? Ou a polícia civil brasileira também. Enfim, de qualquer forma, o texto segue o mesmo, a única diferença é que ele não vai ficar mais na lei do terrorismo, como era antes, vai ficar agora numa lei à parte, chamada Marco Legal do Combate ao Crime Organizado. Então não há nenhuma ligação com o terrorismo. É isso que eu acho ruim. Essa é a parte que eu não gostei dessa lei. Mas ela foi aprovada sim, eu imagino que o pessoal tenha discutido isso lá no Congresso, chegaram à conclusão de que as vitórias disso ter sido feito pelo Derrite, com o apoio do Tarcísio e a oposição em peso apoiando e coisa e tal, já era vitória suficiente, não precisava equiparar ao terrorismo. Beleza, faz parte. E de resto não tem nenhuma grande mudança aqui, a gente já falou sobre essa lei, já expliquei sobre os vários pontos dela aqui, não mudou nada, a única diferença é, tudo isso daqui antes seria parte da lei do terrorismo, ou seja, seria um artigo dentro da lei do terrorismo. Agora virou uma lei à parte com uma legislação diferente, mas na prática não muda nada, são as mesmas coisas, né? Bom, foi aprovado na Câmara, foi aprovado por 307 votos sim contra 110 não, então foi aprovado com uma certa folga, né? Lembra que precisaria de maioria simples, isso é uma lei simples, então o quórum era 480 pessoas, bastaria 240 votos para aprovar, foi aprovado com uma certa facilidade isso daqui, né? Então, enfim, imagino que isso deva ter sido alvo de uma negociação para ser aprovado desse jeito. Não gostei por conta disso, esperava que tivesse a equiparação ao terrorismo, mas sem dúvida alguma foi sim uma vitória para o Derrite, foi uma vitória para o Tarcísio, foi um passo na direção certa. Não é o passo completo ainda, mas política é assim, meu amigo. A gente vai dando um passo de cada vez. Daqui a pouco a gente dá mais um passozinho na direção correta, quando a gente menos vê, tá chegando lá também, né? Bom, o Alcolumbre anunciou que o Alessandro Vieira vai ser o relator do PL antifacção no Senado. Foi aprovado na Câmara, evidentemente agora vai para o Senado, e a história é que vai ter que ser votado no Senado também, e depois tem que ser também sancionado pelo governo Lula. É lógico que o Lula pode vetar, mas aí se o Lula vetar, o Congresso pode derrubar o veto também, e tem feito isso com muita facilidade, então tudo leva a crer que o PL vai ser aprovado, né? A aprovação desse PL antifacção é positiva por dois aspectos. Primeiro, porque tira a iniciativa do governo federal nessa área. O governo federal ainda tem a PEC da segurança pública, que eles estão dizendo que vão votar só em dezembro. Acho que dia 14 de dezembro que estão querendo votar a PEC da segurança pública. É outra bomba, mas eu também espero que essa bomba seja desarmada. Ou seja, que o pessoal, o relator que for designado no Congresso, faça as modificações para tirar esse negócio de centralização do controle das polícias no governo federal, que é um absurdo esse tipo de coisa, né? Então, desarmando essa bomba, eles podem votar também a PEC da segurança pública, deixando absolutamente nada,
Na dica de nada para o Betinha. O Lula vai ficar sem nada na segurança pública, o que é ótimo, né? Podia ser melhor? Podia ser melhor, podia ter feito a equiparação com organizações terroristas, mas não foi dessa vez ainda. De qualquer forma, um passo importante. Outra coisa positiva é que abre espaço agora para outras votações na Câmara, como a anistia. Será que o pessoal vai fazer alguma coisa nesse sentido? Tem havido algumas mensagens assim, mas ainda é muito aberto isso, não tem nada concreto, né? Vamos torcer.